convidar você a sentir um pouco a dor do próximo. Talvez, irmã Daniele, neste momento, ligar a rádio, porque sentir a dor do próximo é algo que o ser humano tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, se você não quer sentir, não quer se colocar no lugar do próximo, então esse programa não é para você. Não é. Qual é o outro objetivo, irmã Thalia? Como a irmã Daniele bem falou, toda semana estaremos trazendo, um testemunho de um cristão secreto de um país que o Senhor direcionar. Com o objetivo também não somente de te conscientizar, mas de te despertar, de fazer no teu coração, na tua alma, desenvolver compromisso e amor pelos cristãos que estão sendo perseguidos. Eu e você, quantos cristãos, que servem a Cristo, devemos compreender e despertar amor por almas, sentir a dor do próximo, não é verdade? Desenvolver o compromisso, porque é muito bom quando se fala de perseguição, mas sempre, muitas das vezes, falamos por alto, não entramos a fundo. Então, meus irmãos, eu quero pedir a você neste momento que você venha se concentrar, não é verdade? Deixa, esquece os teus problemas por alguns minutos. Esquece os teus problemas pessoais, os teus compromissos por um momento e vamos pensar no problema do próximo. Vamos pensar na situação do próximo. Sempre estamos pensando muito no nosso problema, na nossa situação. Mas vamos, nesta oportunidade, centralizar um pouco a nossa atenção dos nossos problemas e analisar, se colocar no lugar do outro. Amém? Então, o nome deste programa será Uma Carta à Igreja. Bom, meus irmãos, então, nesse momento, já que você está com tua atenção voltada para esse programa, eu vou dar início à carta que nos foi enviada pelo remetente cristã secreta do Afeganistão. Diz assim a carta: Sou uma cristã secreta no Afeganistão. Tenho 25 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Antes de começar meu testemunho como cristã, quero lhes apresentar um pouco sobre o meu país. O Afeganistão está localizado na Ásia, mais precisamente no Oriente Médio. É uma das regiões mais conflituosas do mundo e uma das nações mais pobres de todo o planeta. A religião predominante é o Islã. A população possui diversos grupos étnicos. A economia afegã é muito deficiente, baseada quase em sua totalidade nas atividades primárias, ou seja, agricultura. A infraestrutura local foi fortemente danificada pelos conflitos militares, pois as guerras são constantes aqui. Temos uma nação em destroços. A capital se chama Cabul. O clima deste país é desértico. O idioma é o pashto e o dari. As religiões, o islamismo consiste em 99% da população e 1%,
outras religiões. A população atualmente é de 32.225.560 habitantes. O índice de desenvolvimento humano consiste em 0,511, considerado baixo. A moeda é afegane. Aqui há uma estimativa de que mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza e a insegurança alimentar, que é a falta de acesso a suprimentos básicos de alimentação. Está aumentando, muito devido à instabilidade política, social e econômica que atinge comunidades inteiras. Famílias chegam até a vender seus filhos para sobreviver. Nasci em uma família pobre, meus pais islâmicos, e como é costume meu país, fui vendida aos 13 anos por meu pai para casar com um homem muito mais velho. Não tive escolha. Assim não pude estudar, pois mulheres não têm acesso a esse direito, pois precisava cuidar da casa e dos filhos que logo vieram. Também nunca pude trabalhar e ter um salário. Esse direito também é inexistente aqui. Em casa, eu era espancada diariamente pelo meu marido e sofri com abusos sexuais. Porém, não havia quem me ajudasse. Não há leis que protejam mulheres e crianças. Sofremos calados. Muitas vezes era proibida de sair de casa por semanas. E quando saía, era somente para ir ao mercado, quando havia dinheiro, porém com horário determinado pelo meu marido. E se atrasasse, era espancada até não suportar mais e ficar inconsciente. Sempre passei muita fome. Não vendemos meus filhos por pouco, pois fugi de casa com eles, pois não suportava mais tanto sofrimento. Aproveitei uma oportunidade que meu marido não estava em casa. Peguei poucas coisas que podia carregar, vesti a burca, roupa que é comum em meu país. Saí às pressas com meus filhos, o mais novo ainda sendo amamentado. Conseguimos pegar um carro até outra cidade, onde fui acolhida por uma organização missionária que ouvi falar. Não conhecia nada sobre eles, mas alguém comentou que eles ajudavam pessoas como eu, que vivem escravizadas pela cultura e opressão das tradições islâmicas. Precisava tentar. Não havia mais esperança para mim, pois esperava a morte a qualquer momento. Muitas mulheres que conheci tiveram seu fim nas mãos de maridos insatisfeitos com suas esposas por terem suas ordens contrariadas. Não saber cozinhar podia ser um motivo suficiente para sofrer castigos e torturas terríveis. Neste abrigo, conheci uma mulher que me falou sobre Jesus. Ela leu em seu livro: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar
os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, o versículo 16. As palavras que me diziam traziam esperança ao meu coração. Senti vida que nunca havia experimentado, amor que jamais conheci antes. Como alguém pode entregar a própria vida por mim? Nunca conheci o amor. Agora estava sendo apresentada ao que é o próprio amor. Neste momento, me senti amada como nunca fui. Me senti especial, acolhida como era possível. Alguém como eu receber de Deus um presente tão grande. Afinal, nem meus pais puderam me dar esse amor. Não podia desperdiçar a graça de Deus. Ele me deu a vida eterna. Então, decidi entregar a minha vida a Ele para fazer a sua vontade. Continuei aprendendo sobre Cristo no abrigo e fui ensinada a orar. E comecei a pedir a Deus que outras pessoas do meu país também o conhecessem. Como já devem ter ouvido ou lido notícias, a situação em meu país piorou muito com o governo Talibã assumindo o controle da nação novamente. Não somente eu, mas todos os que professam a fé em Jesus temos sofrido por não ter a liberdade para viver o que cremos. Muitos já têm morrido. Conheci vários que foram executados apenas por terem texto da Bíblia ou aplicativo em seu celular. Sinto tanto o desejo de cultuar, mas poucas são as oportunidades que temos de nos reunir. Mesmo antes da atual tomada de poder pelo Talibã, a situação dos cristãos já era de extremo risco. Agora é impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso e os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis consequências se a nova fé for descoberta. Ou fugimos do país, ou podemos ser mortos. Os que não têm como fugir precisam enfrentar os perigos constantes. Nosso país está em caos total. O abrigo que me acolheu foi descoberto. Tivemos que fugir e estamos escondidos desde então em cidades destruídas pela guerra. Tive a possibilidade de fugir do país, mas ao pensar em como meu povo precisa conhecer a verdade, decidi ficar
e pregar a quem eu conseguir. Não posso abandonar o meu povo. O amor de Deus precisa ser proclamado. Não posso guardar só para mim esse presente. Desde então, convivemos com o perigo de morte todos os dias. Até mesmo um vizinho pode denunciar um cristão. Mesmo assim, temos vivido por fé. E estou pregando para mulheres que, como eu, vivem histórias de sofrimento e dor em uma religião que nos oprime. Aqui, estima-se que 70% a 80% das mulheres afegãs enfrentam o casamento forçado. E mais da metade das mulheres no país se casam antes da idade legal de 16 anos. O casamento forçado costuma ser usado para garantir que a mulher continue muçulmana. As mulheres cristãs no Afeganistão são altamente vulneráveis a todas as formas de abuso físico e têm pouquíssima autonomia social ou financeira. Se a fé for descoberta, mesmo que não sejam mortas, as mulheres podem ser mantidas em casa ou vendidas como escravas ou prostitutas. Matanças de honra continuam a prevalecer. Um crime ou matança de honra consiste no assassinato de um membro de família por sua conduta ser considerada imoral e nociva para a honra familiar ou para os princípios de uma comunidade ou religião. Muitos cristãos temem que o Talibã vai tirar seus filhos, tanto meninos quanto meninas, como na Nigéria e na Síria, disse a cristã secreta. As meninas serão forçadas a se casar com milicianos talibãs e os meninos serão forçados a se tornar combatentes. Há mais de 40 anos que o povo afegão não sabe o que é paz. Ao conhecerem Jesus, cristãos afegãos que decidem permanecer fiéis e não negar Jesus estão sendo presos e torturados. Muitos sendo executados publicamente. Só Deus sabe como sobrevivemos diariamente. Ele sabe porque foi gentil em morar conosco, mas estamos cansados de toda a morte ao nosso redor. Ouvimos falar que haverá uma nova rodada de perseguição aos cristãos. Então estamos dizendo aos nossos irmãos para ficarem em casa, porque sair agora é muito perigoso. Junto com outros cristãos, tivemos que nos esconder em um abrigo subterrâneo improvisado. Porém, estamos tendo que enfrentar a fome, pois a escassez é comum em meu país. Não temos recursos para juntar um estoque de alimentos. Então, alguns dias precisamos sair em busca de alimentos e medicamentos. Em algumas dessas saídas, alguns não retornam. Muitos estão sendo mortos diariamente. O Talibã nunca vai assumir a responsabilidade pelas mortes. Alguns cristãos conhecidos já estão recebendo telefonemas ameaçadores. Nessas chamadas, pessoas desconhecidas dizem: "Vamos atrás de vocês." A vida sob o governo dos talibãs
vai ser muito difícil para nós cristãos. Quando o Talibã toma o controle de uma cidade, os moradores são obrigados a ir para a mesquita rezar, numa tentativa de descobrir quem se converteu ao cristianismo. O Talibã já impôs sua interpretação estrita da Sharia e que os homens são obrigados a deixar a barba crescer. As mulheres não podem sair de casa sem uma acompanhante homem e a vida está se tornando mais perigosa. O Afeganistão é o segundo país da lista mundial da perseguição mais perigoso para os cristãos. E a perseguição é apenas um pouco menos opressora do que na Coreia do Norte. O Estado Islâmico e o Talibã ainda têm uma presença forte e violenta no Afeganistão, com o Talibã controlando grandes regiões. Todos os cristãos no Afeganistão são extremamente vulneráveis à perseguição. As áreas controladas pelo Talibã são particularmente opressivas, mas não há maneira segura de expressar qualquer forma de fé cristã no país. As mulheres sofrem muito e também os convertidos do sexo masculino muitas vezes precisam encontrar fontes alternativas de renda se quiserem evitar a exposição ao não participarem de práticas religiosas comuns. Como os homens são os provedores, as famílias dependem deles para sobreviver financeiramente. Elas sofrem se os homens forem sequestrados ou mortos, e é considerado vergonhoso que as mulheres procurem trabalho remunerado. Atualmente, 228 missionários estrangeiros estão sob sentença de morte e precisam sair urgentemente do Afeganistão. Eles também precisam de nossas orações. Missionários não são apenas estes que estão aqui, meus irmãos, mas também todos que fazem missão em oração por nós. Você pode reservar um momento do seu dia para orar por nós? Uma carta à igreja da cristã secreta do Afeganistão. Nesse momento, eu vou passar a oportunidade para a irmã Daniele estar orando. E se você tem um momento, um tempo disponível para orar para esse povo tão sofrido e necessitado de socorro, ore também juntamente conosco. Convido você, meu irmão e minha irmã, para nesse momento buscarmos a face do Senhor em oração por esse povo tão necessitado que pede socorro à igreja do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento que nós acabamos de ouvir um testemunho, Senhor, um relato tão chocante de um povo, Senhor, que tem enfrentado a própria morte por amor de Ti. O Senhor deu, Pai, a direção desse programa para nos levar
a entender, Senhor, e a conhecer a realidade de cristãos que não têm liberdade para professar a sua fé, para te servir. E eu tenho certeza, Pai, que o desejo do teu coração é que nós venhamos sentir a dor do outro, como disse a tua serva. E que nós venhamos, Pai, nos dedicar em oração pelos nossos irmãos que estão passando por tanto sofrimento, por tantas aflições. E eles precisam de nós, Senhor. Eles precisam da nossa oração. Porque a tua palavra vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ó Senhor, então nesse momento, Pai, nós unimos a nossa oração como igreja do Senhor. Que o nosso clamor, Pai, venha subir diante de Ti. Te pedimos que o Senhor venha visitar cada cristão, meu Pai, nesta nação. No Afeganistão, meu Pai, que estão enfrentando tantas lutas, tantas barreiras e não tem negado o Teu nome. Meu Deus, imaginar o sofrimento dessas pessoas, eu sei que não será o suficiente, porque nós não conseguiremos, Senhor, nunca entender o que eles sentem, o que eles vivem, Pai, na pele, no seu dia a dia. Mas que nós possamos, Pai, deixar-nos ser inundados de amor, Senhor. Amor que vai nos levar a orar, a clamar de todo o coração por cada um. Ó Senhor, que o Senhor venha levantar cada vez mais cristãos que permanecem fiéis até o fim, que estão dispostos a pregar o Evangelho de Cristo, mesmo em meio a tanta perseguição, tantas lutas. Que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor possa levantar também pessoas, meu Pai, para ajudá-los nas suas necessidades. Que o Senhor possa prover alimento, que o Senhor possa prover o que for necessário para que eles tenham, Senhor, uma vida digna. Porque é bem verdade, Senhor, que não dá para se preocupar apenas, Senhor, com a sua salvação. Claro, isso é o mais importante. Mas que nós venhamos também, Senhor, clamar para que eles venham ter dignidade, que eles venham ter as suas necessidades supridas. Pai, Tu és poderoso, Senhor, para mudar a situação de uma nação inteira. Poderoso, Senhor, para mudar a situação política, social, econômica. Então nós Te clamamos, Pai, que o Senhor venha fazer o Teu querer, a Tua vontade. Visita, Senhor, mulheres, Pai, que são tão oprimidas, crianças, os homens, Senhor, seja de qual for a idade, Pai, visita o Teu povo naquele lugar, que eles possam ser fortalecidos através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Pai, cada dia mais também levantar intercessores, que cada irmão, Senhor, que está orando juntamente conosco, possa adotar, Senhor, os países que necessitam, Senhor, do Teu Evangelho. Hoje, Pai, é o Afeganistão, mas nós sabemos que há muitas nações precisando de Ti. Que venhamos verdadeiramente nos envolver, nos entregar, Pai, para sermos aqueles que estarão clamando pela vida de cada um. E que o Senhor venha, Pai, abençoar a Tua igreja em toda a terra. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.